Muito bem, então, boa tarde a todos. Penso que tivemos toda a sorte de ter uma manhã extraordinária, com uma excelente conferência e com painéis fantásticos, e não tenho dúvida nenhuma que quem escolheu este painel também não se vai arrepender, porque vai ser um painel também com o maior interesse, pelo menos a expectativa é essa. Vamos falar aqui neste painel sobre o desenvolvimento económico e social, portanto, ver como é que conseguimos pôr a pessoa no centro da economia. Aqui estamos mesmo na área económica e social. Vamos ter 3 abordagens diferentes que nos vão ajudar a olhar para este assunto com 3 abordagens e penso que vamos ter tempo para perguntas. Eu penso que a organização quer acabar às 4h30, mas de qualquer forma eu penso que ainda vamos ter aqui uma meia hora para perguntas. Portanto, é bom, porque eu acho que também valem muito estes ateliês e a lógica do ateliê é depois podermos aqui, no fundo, confrontar aquilo que foi dito com a vossa própria experiência e com as questões que tenham para pôr à assistência. Tenho comigo a Maria José Melo Antunes, que vai ser a primeira a usar da palavra e que, depois de uma vida na banca e nas finanças, foi tocada também pelas palavras do Papa e pelos desafios do Papa de, no fundo, questionar e repensar o sistema económico onde vivemos e está a escrever um livro que se vai chamar Dinheiro, Amor e Virtude e que será lançado proximamente? Proximamente, em inglês. Proximamente em inglês, mas penso que tem aqui, e a expectativa da intervenção também vai ser muito à volta desta reflexão e desta investigação que tem feito, à volta destes 3 itens. Portanto, agradecemos muito a sua presença aqui connosco. Depois vamos ter o professor Américo Mendes, que está aqui em casa, que é aqui do Porto, da Universidade Católica, que tem estado sempre ligado à Faculdade de Economia e Gestão e dentro deste setor de Economia Social, que nos vai ajudar também a olhar para este tema numa lógica da economia social, de toda esta novidade que está a crescer e a desenvolver-se e que cada vez vai ganhando mais peso na própria economia portuguesa e mundial. E, finalmente, temos connosco o José Maria Soares Franco, que nos vai dar um testemunho, vai-nos depois na prática, depois de vermos a teoria, depois ver como é que na prática de uma grande empresa vinícola, como é que tudo isto acontece e o que é possível fazer e as dificuldades que se têm e, portanto, no fundo, dar-nos uma vivência prática. E depois será o nosso debate. Por isso, sem perder muito mais tempo, dava já a palavra à Maria José Melo Antunes para nos falar e para nos fazer a sua intervenção. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aos organizadores deste 2º Encontro Nacional dos Leigos por me terem convidado, especialmente a Alexandra Maria Viana Lopes. Também agradeço ao Jorge Líbano Monteiro por servir como nosso moderador. Eu queria pedir-vos, primeiro, para lembrar-vos de umas coisas que disseram hoje de manhã o Fabrício Ajade. Ele falou do apelo do Papa Francisco, da necessidade de refletir a nossa realidade sem medo e com inteligência. Sem medo e com inteligência, é importante. Ele também disse que mesmo as coisas preferidas deste Papa possam ser transformados em slogans. Talvez por nosso mundo ser um mundo dominado pelo marketing, parece que vivemos uma vida dos slogans. Falamos das coisas importantes, mas coisas que restam em palavras. Os slogans em si não têm profundez. São soundbites, memes. Entram na moda e depois patam. São fantasias. Os slogans conseguem transformar o nosso mundo? Não conseguem se permanecem no nível dos slogans. Para transformar o nosso mundo, precisam de entrar dentro da nossa consciência, de influenciar a nossa maneira de ser e de viver.
O tema deste encontro é recolocar o homem no centro. O Fabrice acentuou no prefixo re, quer dizer, relembrar dos valores fundamentais da nossa civilização, do nosso humanismo. Então, recolocar o homem no centro da economia é, enfim, voltar para trás para ir à frente. Vivemos tempos preocupantes, com desafios a múltiplos níveis: económico, ecológico, social, político. Está tudo ligado, interligado. A solução não se encontra numa mera resolução dos problemas. Vivemos num mundo onde queremos sempre resolver problemas. Tratamos problemas como se fossem problemas técnicos, mecânicos. Mas esses problemas estendem-se ao nível universal, cruzando-se. Nenhum país é capaz de resolvê-los. Não há uma política única que resolve, nem uma estratégia, nem uma teoria. A ciência económica gosta imenso de teorias. A crise que confrontamos é mesmo uma crise da nossa cultura, do nosso sistema de organização, da nossa maneira de ser e de agir, que resultam de uma história longa que nos levou até este ponto crucial. Mas os tempos de crise são sempre tempos criativos. O diagrama chinês para crise vem da oportunidade, não é? E do perigo. Então, quer dizer, perante o perigo temos sempre oportunidade. Então, temos, perante esta crise, a oportunidade para reformar o mundo. É possível torná-lo melhor? Sim, mas como o Papa Francisco diz, para isto seria necessário recorrer à nossa fé cristã e à nossa consciência. É necessário uma apreciação profunda na nossa realidade e de uma intervenção através do amor e da virtude. O Santo Papa João XXIII escreveu na encíclica Pacem in Terra que para realizar a paz necessitamos de responsabilidade e de colaboração. E esta crise é mesmo uma crise que ameaça a paz. Na sua mensagem a Davos no ano passado, o Papa Francisco pediu que uma visão transcendente do ser humano seja incorporada na economia, tornando-a mais humana. Esta palavra transcendental é importante. É nova. No mundo económico é nova. Não falávamos assim da economia nos nossos tempos, antes do Papa Francisco. E até agora há muita gente que resiste. Mas ele já está a começar a alterar o nosso discurso económico. Ainda bem. A economia é o lado material da nossa vida. É por isso que a minha reflexão parte do dinheiro. Muita gente gosta de opor o dinheiro com a virtude, são opostos, são esferas diferentes. Mas não, porque fazem todo parte de nós, fazem parte da nossa vida. Para viver precisamos de dinheiro, mas para viver bem temos que saber utilizá-lo bem. Analisamos primeiro a ideologia do nosso sistema económico e financeiro. A ideologia que nos levou ao grande colapso financeiro de 2008 e que teve repercussões negativas na economia, repercussões que ainda persistem. Nesta ideologia, o motivo da vida é visto como a acumulação da riqueza financeira, de dinheiro, o modelo do Homo economicus. A ideologia do mercado liberal preconiza que cada pessoa, agindo de acordo com o seu interesse individual, o tal self-interest Adam Smith, conduz através do mecanismo do mercado, a tal invisible hand, a benefício para todos. Valores não são exigidos, porque o mercado é perfeito e funciona fora do sistema de valores. O mercado é instrumental.
O papel do governo é manter a máquina económica a funcionar. E desde os anos 80, a política tem sido levada a cabo através da financialização da economia. Isto quer dizer, criação da riqueza através da criação do dinheiro, da dívida. Portanto, o Papa Francisco levanta uma pergunta fundamental. Qual o objetivo da economia? Criar riqueza para que fim? Também foi esta pergunta de Aristóteles, que pode ser visto como um dos primeiros economistas. Ele escreveu sobre o oikos nomos. Fabrício falou disso hoje. A lei da casa, da economia. O Papa Francisco também descreveu a economia como a nossa casa comum, em Evangelii Gaudium, cláusula 206. E o mercado serve de local de troca. O objetivo da polis, da cidade-estado de Aristóteles, é a eudaimonia, a felicidade, uma vida boa, que permite a harmonia. Para realizar este fim, Aristóteles escreveu que são necessários a filha, a amizade, uma forma de amor, e a virtude. Para ele, a maior virtude é a justiça, a virtude que permite todas as virtudes. E a justiça é representada pela proporcionalidade adequada, pelo balanço. Não o excesso, nem a escassez. Observamos que a nossa crise financeira foi provocada pelo excesso e a nossa crise económica pela escassez. Por isso, para uma boa gestão da economia, Aristóteles disse que precisamos de nos focar não só no dinheiro, mas na pessoa no centro da economia. E é isto que o Papa Francisco diz também. O objetivo da economia não é a mera criação da riqueza, mas o bem comum das pessoas. Então, para chegar a uma economia que serve a pessoa, que coloca a pessoa no centro, necessitamos de virtude no mercado. O mercado não é só um instrumento sem valores. Mesmo Adam Smith falava do self-command, do autocontrolo. Mas ninguém se lembra desta ideia dele hoje. Retende apenas o self-interest, o individual interesse. Sem o self-command, o autocontrolo, ou a virtude, o mercado entra na falha. O bem comum não resulta. Portanto, a teoria neoliberal diz que o mercado não precisa de valores, porque o mercado é perfeito. O mecanismo de preços estabelece a troca ideal sem amizade nem reciprocidade. A consideração pelo outro implica sacrifício, o que não é exigido no mercado. Mas os economistas Luigini Bruni e Robert Sutton argumentam que a virtude pode existir no mercado sem implicar sacrifício, através da confiança e da reciprocidade. O mercado permite dignidade e remove a necessidade de mendigar, mas necessita da justiça para que cada participante retire benefício. Uma visão de virtude nos mercados económicos necessita de uma perspectiva do ser humano diferente daquela que prevalece hoje. Devemos apreciar o ser humano não como um ser individual e separado e decastável, mas como uma pessoa ligada à comunidade. Não puramente ego, focando-nos nos bens materiais e primários, mas também espírito, com capacidade de generosidade e de amor. A pessoa na sociedade faz parte de uma entidade independente e total, trabalhando para o bem comum. Cada um dá e recebe. Pensamos do governo como o fornecedor de bens públicos, mas o bem comum é mais do que uma coleção de bens públicos. Jacques Maritain, um grande filósofo católico do século XX, disse que o bem comum não é constituído apenas por uma coleção de vantagens utilitárias, de produtos e de serviços, tais como o pão da dia, a saúde, a educação, a segurança, a cultura, etc., mesmo sendo importantes, mas de algo mais profundo. O bem comum consiste também na soma da consciência cívica de cada um de nós,
a liberdade de ação e o sentido do bom. A liberdade não quer dizer fazer tudo o que queremos, mas agir com respeito relativamente ao outro. O outro, como diz Paul Ricoeur, filósofo francês, é uma imagem refletida de nós mesmos. A liberdade consiste em agir em consciência com virtude. A riqueza, antes de tudo, a riqueza humana, o que inclui a amizade, a sabedoria ética, a justiça e a felicidade. Assim resulta a boa vida humana das pessoas. Numa tal sociedade é necessário a colaboração, não competição agressiva, mas positiva. Uma competição que não oprime nem destruir, mas que nos leva à perfeição. A nossa sociedade é organizada à volta da competição. A teoria de Charles Darwin, Survival of the Fittest, sobrevivência do melhor. Temos que lutar para sobreviver, temos que ganhar, se não podemos. Temos que fazer mais dinheiro do que o outro. A competição permanece a um nível conflituoso. A cooperação, pelo contrário, coloca-nos ao nível do amor. E mesmo Charles Darwin escreveu mais tarde na sua vida que a sobrevivência depende da cooperação e da reciprocidade. Na economia temos que seguir o caminho do amor. O Homo economicus foi o modelo dos séculos XIX e XX. Podia Homo amans, a pessoa que ama, ser o modelo do século XXI? Talvez Homo economicus tenha sido justificado no mundo ocidental durante o século XIX, num período de industrialização em que as necessidades materiais eram escassas. Mas no mundo de hoje, continua a justificar-se? Temos escassez no meio da abundância. Há pobreza, mas também grande riqueza. A disparidade é enorme. O último relatório da Oxfam estabelece que a primeira faixa de 1% dos mais ricos detém 48% da riqueza mundial. António Barrera, um economista dominicano, escreveu no seu livro Deus e o Mal da Escassez que a escassez é o mal, porque leva à privação da subsistência necessária para a sobrevivência, a privação do desenvolvimento. Quanto maior é a escassez, mais urgente a necessidade de partilha. E Barreda diz que podemos utilizar a escassez como pedras de piso para chegar à perfeição. Isto é a procura do bem, conforme Aristóteles e Thomas Aquinas. A perfeição que todos procuram, a completude. Completude, unidade, é a absoluta forma de amor, ágape. É o caminho do Homo amans, através de colaboração e da partilha. O amor não é meramente uma emoção, é a força da vida, a propulsão que conduz-nos à unidade. E temos no cristianismo o comando do amor. O amor dado e recebido é a felicidade suprema. Então, o dinheiro e o amor não são opostos? Não. Porque alimentam as duas facetas do ser humano, o material e o espiritual. Não podemos viver um sem o outro. O dinheiro é o sangue da economia. O sangue leva produtos nutritivos, mas também toxinas. Para que a economia seja nutritiva, precisamos do amor e da virtude. O amor facilita a virtude. A virtude permite que o dinheiro seja bem utilizado em serviço da pessoa. Com o dinheiro, o amor e a virtude a trabalhar em sintonia, o mercado funciona e o bem comum resulta na economia. Assim chegamos a uma época nova, a uma vida boa e ao nosso destino humano. Obrigada. Muito bem, então, muito obrigado por esta magnífica intervenção e este desafio que, no fundo, como é que vivemos o amor, como é que trazemos o amor à economia e como é que damos essa capacidade para transformar uma boa vida numa vida boa e vivida de forma integral. É um tema também que, em termos de ACES, temos trabalhado há alguns anos, sugerido pelo António Pinto Leite, que é como é que o amor pode ser um critério para a gestão. Aqui
a sintonia também é grande, como é que o amor pode transformar o dinheiro e como é que pode tornar o dinheiro uma coisa boa também para a própria vida. Na ACES procuramos como é que o amor pode ser um critério para a gestão das empresas e como é que a partir desse critério acreditamos, e é também esse trabalho que estamos a fazer, que a empresa pode ser mais rentável e que os colaboradores podem ser mais felizes. Portanto, é este mesmo caminho e este desafio que nos deixa aqui. Muito obrigado. Passava a palavra ao professor Américo Mendes para nos ajudar a aprofundar o conhecimento da economia social e deste setor social. Vai-nos falar sobre o setor social, e dar-nos uma ideia de em que medida é que ele, no fundo, ajuda a combater falhas dos outros dois setores. No fundo, é complementar aos outros. Boa tarde a todos. Agradecer à organização deste encontro a oportunidade que me deram de estar aqui a falar de temas que me são caros e saudar esta iniciativa. Realmente o tema que me foi atribuído é o papel da economia social, e aqui eu vou falar economia social no sentido de um setor da economia que é constituído por um tipo específico de organizações, que são as organizações de economia social, que cobrem as associações, cooperativas, mutualidades, fundações, misericórdias, centros sociais paroquiais e outros tipos de organizações de direção canónica. E vou falar deste setor naquilo que ele tem de específico e que parece relevante aqui para o caso, e por contraponto com os outros dois setores, o setor público, o Estado, como aqui vamos mais rapidamente designá-lo, e pelo setor mercantil com fins lucrativos, o que vamos aqui chamar de mercado. Aqui pelo meio eu vou precisar de alguns conceitos da disciplina de onde venho, que é de economia, mas acho que são coisas relativamente simples, que mesmo quem nunca tenha feito economia, que presumo que a esmagadora maioria de vocês irão perceber com facilidade. Eu preparei aqui uns slides para projetar, no caso disso ser possível, não é? Eu vou de qualquer forma segui-los, se no final alguém estiver muito interessado no que eu disser, depois eu terei muito gosto em os enviar. Começando então pelo mercado, depois passando ao Estado e finalmente ao setor da economia social. No caso do mercado, algumas características que são muito importantes desta forma de organizar a atividade económica. Uma muito importante é que no mercado não são produzidos nem são transacionados quaisquer tipo de bens. São essencialmente aquilo que a economia se chamam bens e serviços privados. Portanto, o mercado não é tudo. É uma parte muito importante da nossa atividade, que produz um grupo muito importante de bens e serviços que nós precisamos para a nossa vida, mas são estes, os bens e serviços privados. O que é que quer dizer bens e serviços privados? E aqui está o primeiro conceito da minha disciplina, que é importante trazer para aqui. Bens e serviços privados não devem ser confundidos com bens e serviços produzidos por empresas privadas, não é nesse sentido. Quer dizer, bens e serviços têm duas características. Nós, para termos acesso a eles, temos que satisfazer determinadas condições. Por exemplo, suponham que para ter acesso a esta garrafa de água eu tinha que ir comprar no bar, tinha que pagar qualquer coisa para ter acesso a ela. Ou então agora estou a ter acesso a ela porque fui convidado para ser orador e estou aqui nesta mesa, e está nesta mesa dá-me direito a ter uma garrafinha de água, para satisfazer uma necessidade que eu posso ter daqui a bocado, quando aqui a goela me começar a secar. Isto é o que se chama exclusão no acesso. Mas depois, um bem ou serviço privado também tem outra característica, que é agora típica daquilo que acontece quando se usa, quando se consome esse bem. O bem ou serviço privado é um bem que desaparece no ato do consumo. Se eu beber esta garrafa de água, chapéu, já não fica esta garrafa de água disponível para mais ninguém a beber. Portanto, temos por aí muitos exemplos, as batatas, a água, qualquer coisa para a qual nós, ter acesso a ela, tivemos que satisfazer determinadas condições e quando a consumimos desaparece. Uma consulta médica, o engraxador que me engraxou há bocado os sapatos na Praça da Liberdade, por exemplo, isso é um serviço privado. Pronto. E o mercado presta-se à produção e transação destes dois tipos de bens. Portanto, por aqui nós já podemos começar a tirar uma implicação muito importante sobre esta forma de organizar a economia, que é, o mercado é talvez dos mecanismos económicos mais poderosos que as sociedades humanas inventaram para incluir
e, ao mesmo tempo, excluir. Quem é que o mercado inclui? Do lado dos consumidores, inclui os consumidores que tiverem poder de compra para adquirir os bens e serviços de que precisam. Portanto, para ser consumidor numa economia de mercado, não basta ser gente, não basta ser humano. Além de ter que ser humano, com determinadas necessidades para satisfazer, tem que ter poder de compra para adquirir aquilo de que precisa, porque senão não pode ser consumidor numa economia de mercado. O mercado exclui os consumidores que não tiverem essa capacidade. Quem é que o mercado inclui? Inclui as pessoas que tiverem poder de compra para adquirir aquilo de que precisam para viver. Do lado dos produtores das empresas, quais são as empresas que o mercado inclui? Aquelas que são competitivas, ou seja, aquelas que têm capacidade para produzir bens e serviços com características para as quais conseguem encontrar comprador e esse comprador é capaz de lhes pagar a um preço que cobre os seus custos. Se a empresa não for capaz de fazer isso, é excluída. Vai à falência e desaparece. Portanto, o mercado tem estes dois lados. Inclui uns, exclui outros. E está na massa do sangue da criatura ser assim, e, portanto, não vale a pena estar a pensar num mercado que seja uma coisa diferente desta. Portanto, o mercado inclui e uns exclui outros. Não quer dizer que outras formas de organizar a economia que os seres humanos também conheceram, ainda existem à face da Terra, também não tenham as suas formas de inclusão e as suas formas de exclusão. São diferentes destas. Mesmo numa economia muito simpática, muito comunitária, etc., onde toda a gente partilha tudo, essas formas de organizar a economia incluem aqueles que fazem parte lá do grupo e depois excluem os outros, não é? Portanto, no mercado não tem este exclusivo. Depois, outra característica, mais uma coisa, o mercado automaticamente não inclui aqueles que ele exclui. Portanto, os excluídos pelo mercado não é o mercado por si só que os vai incluir. É importante ter isso presente. Segunda, outra característica importante que eu gostava de trazer para aqui, que é típica desta forma de organizar a economia chamada ao mercado. No mercado, os valores que os seres humanos dão às coisas não são assim uns valores quaisquer, é o chamado valor de troca. Não é? E o valor de troca tem três características que eu queria aqui mencionar, que, enfim, vocês terão a noção delas, podem não ser por estas palavras que eu aqui vou usar, mas todos temos a noção disso. Uma coisa para poder ser transacionada no mercado tem que servir para alguma coisa, portanto tem que cumprir uma função, portanto é essa característica da funcionalidade. Mas depois as coisas para serem transacionadas no mercado têm que se tornar comparáveis umas às outras. Por mais diferentes que elas sejam qualitativamente entre si, elas são comparáveis, mas são comparáveis num grau muito alto de comparabilidade. Elas são comparáveis ao ponto de serem comensuráveis, ou seja, de serem medidas numa unidade de medida comum, que é a unidade monetária. Portanto, o valor de troca tem esta tendência de passar por cima das diferenças qualitativas entre as coisas, entre os objetos, e reduzi-los todos a uma unidade de medida comum, que é a unidade monetária. Terceira característica. No mercado, os bens e serviços trocam-se uns pelos outros. Tudo se troca por tudo. Portanto, a permutabilidade. O mercado tem ainda uma outra característica, penso que será talvez a última que eu vou referir, que é aquilo que eu chamo a sua natureza expansiva, ou seja, com muitas crises e algumas terríveis pelo meio e com muitos altos e baixos, mas em termos de grandes tendências, o mercado foi a máquina mais poderosa que o ser humano inventou para gerar uma quantidade e uma diversidade cada vez maior de bens e serviços. Nenhuma outra forma de organizar a economia que os seres humanos inventaram trouxe tamanho bem-estar material, portanto, medido por essa quantidade e diversidade de bens e serviços que este tipo de economia produz. E, portanto, isso fez com que o mercado, ao longo do tempo, se tendesse a sobrepor a outras formas de organizar a economia que a sociedade conheceu e que ainda por aí existem, e, portanto, isso trouxe por arrastamento coisas como, por exemplo, o predomínio do valor de troca sobre outros valores que os seres humanos dão às coisas e que não são o valor de troca e que não têm aquelas características que eu referi.
E, portanto, este predomínio do valor de troca que a expansão da economia do mercado tem tido ao longo dos tempos e nas últimas décadas, ainda mais quando se combinou com as novas tecnologias da informação e da comunicação e outras coisas, este predomínio do valor de troca traz atrás de si a tendência para ser tudo reduzido à mesma unidade. A tendência para a redução das diferenças qualitativas que existem entre as coisas e que existem entre as pessoas. E esta coisa de que, esta ideia que às vezes está na cabeça de alguns, de que tudo se pode trocar por tudo. E, portanto, lá se vai coisas como o valor sagrado, o valor identitário e por aí fora. E quando é assim, pegando no lema deste nosso encontro, o ser humano deixa de estar no centro da atividade económica, como é óbvio. Vamos agora ao segundo outro setor, para além do setor mercantil, que é o setor público, o Estado. Há algumas características desta criatura. Portanto, o mercado é aquela coisa que tem, aquela entidade que tem o monopólio do poder da autoridade, porque é preciso, nas sociedades humanas, para elas funcionarem, que haja alguém que tenha este tipo de poder, é preciso, muitas vezes, resolver pela via coerciva, problemas de cooperação, ou seja, se cada um ficar no seu individualismo, perdemos todos, isso não pode ser, e, portanto, se não vai bem, vai a mal, e, portanto, é preciso que as pessoas saiam desses comportamentos individualistas, desejava que fosse de forma voluntária, mas se não for, é preciso intervir coercivamente nesse sentido. Também, para vivermos todos em conjunto, é preciso resolver problemas de coordenação. Temos que combinar se vamos todos conduzir pela direita ou se vamos todos conduzir pela esquerda. Não quer dizer que conduzir pela direita seja melhor que conduzir pela esquerda, mas convém que combinemos, se é pela direita vai tudo pela direita, e se é pela esquerda vai tudo pela esquerda. E se deixarmos isto também ao livre-arbítrio de cada um, nunca mais vamos lá e, portanto, é preciso também, muitas vezes, poder da autoridade para resolver essas situações, e depois há situações de conflito que ocorrem a todo o tempo e é melhor que esses conflitos sejam resolvidos de forma pacífica e regulada do que cada um, enfim, chegar a vias de facto com o seu semelhante para resolver estes assuntos. Portanto, é um poder da autoridade que é regulado pela lei, que é legitimado pelo voto, e nas democracias representativas este voto é um voto que serve essencialmente não para tomar as decisões coletivas, que as instâncias políticas têm competência para tomar, mas sim para eleger quem nos vai representar nessas instâncias para tomar essas decisões. Bom, este Estado é uma coisa que também, tal como o mercado e tal como as organizações de economia social, tem as suas falhas e, portanto, também a coisa pode dar para o torto, isto pode dar para derivas autoritárias, sabemos disso. Esta mediação pela chamada classe política cria uma distância entre os cidadãos e a tomada de decisões coletivas que lhes dizem respeito, permite comportamentos oportunistas desta tal classe política, a corrupção e outras coisas, e depois nos tempos que correm, isto já começou mais para trás, mas tende a acentuar-se, o poder político está muito sujeito ao risco do que alguns chamam, e eu aqui também vou utilizar este conceito, o espetáculo. O espetáculo é a gestão da aparência, portanto, o parecer em vez do ser e o parecer em vez do ter. Porquê? Porque é preciso isto para ser reeleito, sabemos bem, mas, sobretudo, é preciso por uma razão importante que tem que ver com os regimes democráticos em que vivemos. As nossas Constituições e outras leis dão-nos direito a tudo e mais alguma coisa, mas, na prática, nós sabemos que não temos direito a tudo e mais alguma coisa. E, portanto, é preciso gerir esta contradição entre o parecer que temos direito a uma data de coisas e aquela situação que acontece de facto, que é que não temos direito a muitas dessas coisas e porque os políticos têm que gerir isso em permanência. Chegamos agora ao setor da economia social, portanto, constituído por tais organizações de economia social. Para aqueles que estão aqui que possam não saber, isto em 2010 em Portugal eram 55.383 organizações, embora o número real seja talvez mais do que isto. Isto era 2,8% do nosso PIB. 2,8% pode parecer uma percentagem pequenina,
mas é mais do que as EDPs e outras eletricidades que andam por aí, era mais que as telecomunicações, isto era mais que a indústria têxtil e vestuário, isto era mais que a agricultura, a silvicultura e as pescas, tudo junto. Em termos de emprego era 5,5%, também era mais que o emprego na indústria têxtil e vestuário, era mais que o emprego na banca de seguros, nas telecomunicações, nas eletricidades, nas agriculturas, silviculturas e pescas. Portanto, o setor da economia social não é assim uma coisita que está ali com um papel residual e sem importância e também económica, tendo em conta estes indicadores. O que é que são estas organizações de economia social, o que é que elas têm de específico? São privadas, nascem da livre iniciativa privada, são de adesão voluntária, têm formas de autogoverno e agora aqui chegamos ao ponto mais importante. Elas têm uma missão. Para que é que elas surgem? Elas surgem para contribuir para relações mais solidárias entre os seres humanos e os seres humanos entre si e com o meio ambiente em que vivem. E para que estas relações humanas sejam mais solidárias, é preciso produzir aqui determinados bens e serviços que o Estado às vezes produz, mas produz mal, ele tem dificuldade e que o mercado não consegue produzir, mas que estas organizações estão mais vocacionadas para produzir. E então, passando assim rapidamente por algumas destas situações, as organizações de economia social produzem, muitas delas, praticamente todas, e aqui vai outro conceitozinho cá da minha profissão, mas que julgo que se percebe bem e que é útil para nós todos, para discutirmos estas coisas. As organizações de economia social produzem uma coisa que a gente chama os bens públicos. Bens públicos, também não confundir isto com bens produzidos pelo setor público, pelo Estado, embora o Estado também os possa produzir. Bens públicos estão um bocadinho no oposto daquilo que há bocado chamei de bens privados. São bens que, bens ou serviços, que se alguém os produzir, eles ficam imediatamente acessíveis para poderem ser consumidos por qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha pago nada, nem contribuído nada para a sua produção. Portanto, aqui não há exclusão. Se alguém os produzir, estão aí para toda a gente poder ter acesso a eles. E quando alguém tem acesso a eles, esses bens esses serviços não desaparecem e podem ser usufruídos por outros. Exemplos, para isto se perceber melhor. Se nós todos respeitarmos as leis do país e as normas de sã convivência cívica entre nós, isso é produzir um bem público. Porque toda a gente vai beneficiar, mesmo aqueles que possam não cumprir essas regras, e o facto de eu estar a viver numa sociedade onde as pessoas cumprem as normas e cumprem as regras, não impede que o meu vizinho também o faça. Se nós vivermos numa sociedade onde há um bom nível de coesão social, isso também é produzir um bem público. A segurança pública, a proteção civil, a proteção contra riscos coletivos, naturais ou outros, a qualidade do ambiente, a proteção do património cultural, a informação do domínio público que seja útil para muita gente, tudo isto são bens públicos. Ora, os bens públicos têm um problema, não dá para montar negócio para produzir bens públicos. Se alguém os produzir, não consegue cobrar um preço por eles e, portanto, não consegue cobrar receitas para poder cobrir os seus custos. E, portanto, há aqui um problema de sustentabilidade económica na produção deste tipo de bens. E se ninguém os produzir, então estamos mal, porque muitos deles são essenciais para a nossa vida individual e coletiva. E o mercado não serve para isto. E é por isso que, em determinado tempo da história da humanidade, apareceu uma coisa chamada ao Estado para obrigar os cidadãos a produzir este tipo de bens, começando, por exemplo, pela defesa contra inimigos comuns, inimigos externos, garantir uma segurança pública, etc., e outros exemplos daqueles que eu dei ali há bocadinho. Mas o desejável é que isto seja feito de forma voluntária pelos cidadãos. Ora, há muitas organizações de economia social que surgem exatamente para produzir bens públicos, proteger um património cultural, proteger o ambiente, educação cívica, educação para a cidadania, tudo isso é produzir bem público e isso é um campo por excelência de atividade das organizações de economia social. Outro tipo de bens que poderiam ser produzidos e transacionados através do mercado, mas onde o mercado tem problema, que são aqueles bens que eu chamei no princípio, bens e serviços privados, a comidinha, a água, o vestuário e por aí fora. São bens que são essenciais para a nossa existência, mas se deixar que o mercado sozinho
seja o responsável pela produção e transação destes bens, quem não tiver dinheiro para pagar pela alimentação, pela habitação, pela saúde, não pode ter acesso a eles. E, portanto, há muitas organizações de economia social e o próprio Estado, o chamado Estado Social, que surgem para providenciar o acesso a este tipo de bens que são essenciais à vida humana, àquelas pessoas que não têm poder de compra para ter acesso a eles. Portanto, todas as IPSS e outras organizações do género. Outro tipo de bens e serviços privados onde, hoje em dia, a economia social está a ter uma expansão cada vez maior. É aquilo que se chamam os bens e serviços privados partilháveis. Nós todos temos lá em casa e nos nossos bolsos, por aí, uma carrada de bens e serviços partilháveis. O que é que são os bens e serviços partilháveis? São aqueles que nós dispomos numa quantidade que vai para além das nossas necessidades. Compramos um computador com um disco de 500 gigabytes ou mais gigabytes do que esses, nunca usamos aquilo tudo, temos ali um bocado que não precisamos. Compramos um carro onde muitas vezes andamos sozinhos, ou andamos só dois, ou andamos três, e ainda há ali espaço para mais um. Temos uma casa que tem mais um quarto. Tudo isso são bens, chamados bens e serviços partilháveis. Ora, hoje em dia, há aqui um campo cada vez maior de intervenção da economia social, que é que há formas de partilha desta capacidade sedentária, o car sharing e outra coisa. A informação, por exemplo, é um bem partilhável por excelência, portanto, todas as redes, muitas vezes, que existem aí na internet e outras, são formas também dessa partilha. Ainda na área dos bens e serviços privados, a economia social tem uma outra área de intervenção muito importante, que corresponde à situação daqueles pequenos produtores, nos vários setores de atividade, ou pessoas que, mesmo não sendo empresários, querem produzir qualquer coisa, e que por serem pequenos, serem pobres, ou de pequena dimensão, ou serem pobres, não têm acesso aos fatores de produção, por exemplo, ao financiamento, ou à informação, ou outros fatores de produção, ou têm dificuldade em penetrar nos mercados onde querem colocar os seus produtos. E, portanto, agrupam-se em cooperativas ou noutras formas de organização coletiva para ganharem poder de mercado e poderem ter acesso a esses mercados onde, individualmente e pequeninos, dificilmente podem entrar. Essa é uma área enorme da atividade da economia social, onde está, essencialmente, o setor cooperativo, mas também outros tipos de organizações. Finalmente, e para não alongar aqui muito a lista, mais um exemplo de bens, entre aspas, que as organizações, ou algumas organizações de economia social produzem e surgem para produzir esses bens. É aquilo que, já foi aqui citado o nome desse autor, também eu gosto muito, Luigini Bruno, e outros chamam os bens relacionais, que é aquilo que acontece nas relações interpessoais. Ora, as relações interpessoais são uma coisa sem a qual nós não podemos viver, têm aquele problema bicudo que tanto podem ser muito boas como podem de repente dar para o torto, e portanto há muitas pessoas que em situações de isolamento e por outros percalços da sua vida pessoal têm falha de relações interpessoais positivas e portanto, precisam que sejam ajudadas a recompor essas relações para poderem ter uma vida social, uma vida humana mais condigna. E há organizações de economia social que surgem para acompanhar idosos e outras pessoas que vivem em situação de isolamento. Portanto, tudo resumindo, porque já passei aqui 5 minutos ou 7 do meu tempo, as organizações de economia social surgem para responder a problemas de sustentabilidade na área social, ambiental e outras, e era esta a última ideia que eu queria deixar, mas para serem fiéis a esta missão, elas depois têm um problema bicudo, porque nenhum destes setores é perfeito e nenhum deles está isento de dificuldades. É que têm um problema de sustentabilidade económica, porque aquilo que produzem muitas vezes não gera receita, ou se fosse para gerar receita, excluía os utentes a quem estas organizações se destinam. Ora, elas só podem sobreviver se resolverem o problema de sustentabilidade económica. Não podem resolvê-lo da mesma forma que as empresas do setor mercantil e com fins lucrativos. E é aqui que eu acabo indo ao tema central deste encontro. Como é que se resolve o problema da sustentabilidade económica deste tipo de organizações? Como diz o povo, não se fazem omeletes sem pão. E se estamos a falar de organizações
Sem ovos, desculpem. Deve ser a água que está a faltar. Não se faz, se estamos a falar de organizações cuja missão é contribuir para relações humanas mais solidárias, não basta ter à sua frente, a dirigi-las e a trabalhar nelas, gente com boas qualidades técnicas e profissionais. Temos que ter dirigentes e temos que ter trabalhadores que também tenham boas qualidades humanas. E, portanto, é isto que tem que estar no centro e em todos os sítios destas organizações e de quem se relaciona com elas e de quem está no seu seio. Terem boas qualidades humanas. Depois, como diz Nosso Senhor, tudo o resto virá por acréscimo, incluindo a tal sustentabilidade económica e o cumprimento da sua missão de termos um mundo mais solidário. Peço desculpa ter abusado do tempo. Mesmo tendo sido um bocadinho de tempo a mais, valeu pela qualidade e pelo interesse, por um lado, dos conceitos, e depois por este final também que nos retoma outra vez o ponto inicial da primeira intervenção. A necessidade, no fundo, de colaboradores, sejam de qualquer setor que seja, no fundo, terem para além das qualidades profissionais, também a qualidade pessoal. E aqui voltamos outra vez à forma como é que trazemos Cristo para as nossas realidades e como é que isso influencia depois o próprio desempenho das nossas empresas e organizações. E é precisamente esse o terceiro ponto e o desafio que é feito ao José Maria Soares Franco, agora nesta última intervenção, antes de iniciarmos o debate. É, no fundo, como é que numa grande empresa vinícola do Douro, como é que é possível depois viver isto. E é esse testemunho que vamos agora ouvir, no fundo, perceber como é que aqui um empresário e um enólogo, como é que aplica isto na prática, não é? Como é que aplica levar o amor, a gratuidade, como é que é esta sua vivência? É isso que lhe pedimos. Não antes sem dizer que é associado à SES, portanto, à partida tem aqui uma qualidade muito grande. Boa tarde a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer à CNAL o convite que me foi feito para estar presente hoje aqui. É como tal alegria que aqui estou. Gostava de felicitar pela realização deste evento. Todos nós, leigos, nos sentimos muito interpelados por este desafio de fazer parte da sociedade e da Igreja. Gostava de saudar os colegas da mesa, em particular por estas duas fantásticas intervenções, que nos enriqueceram muito. Gostava de agradecer também esta introdução e fazer uma pequena correção. Não sou um grande empresário, sou um pequeno empresário, uma pequena média empresa, mais pequena que média. Enfim, foi-me pedido um testemunho como empresário vitivinícola, não vai ser uma lição, como foram os anteriores. Vou falar um bocadinho sobre o que é que eu sou, o que é que eu fiz, o que é que eu tentei fazer com tudo aquilo que sou, como empresário, pequeno, como eu dizia de entrada, não é? O tema é recolocar o homem no centro da sociedade, do pensamento e da vida. E eu acho que nos devemos começar primeiro por pensar que é ao nível do pensamento que tudo se inicia, para depois chegar à vida e para, por fim, podermos chegar à sociedade. E aí a primeira questão que se me coloca é que homens queremos recolocar no centro. O homem em geral, o homem no sentido lato, os outros. Eu penso que não faz sentido falar em sentido lato sem primeiro pensarmos em nós próprios. A primeira atitude que nós devemos tomar perante este tema é dizer como é que eu me coloco no centro da vida, ao nível dos valores e dos critérios com que vivo e que prioridades dou eu na minha vida e a mim próprio, na forma como vivo, como encaro o meu trabalho, a minha vida familiar, social e profissional. Eu gostava de dizer que, como disse de entrada, que neste momento sou gestor de uma pequena média empresa, vitivinícola, que se iniciou a sua atividade em 2007, portanto é relativamente recente. É pequena e média e está no setor primário, portanto no setor da agricultura.
Portanto, tudo isto é muito simples, mas não deixa de ser importante também a razão que me fez fundar esta empresa. Eu era diretor de uma grande empresa, não tinha razão nenhuma para deixar de o ser, em termos de estabilidade de vida, em termos materiais, por assim dizer. Foram razões relacionadas com a minha realização pessoal, profissional e social, na qual o aspecto humano teve uma importância muito elevada e muito decisiva, que me fizeram mudar a minha vida. Desde sempre pensei que nós temos 3 vetores da nossa vida que vivem sempre interligados. Não é possível desligar aquilo que nós vivemos pessoalmente daquilo que é a nossa vida familiar, a nossa vida social, a nossa vida com os amigos, a nossa vida em geral, com todos em geral, e também a nossa vida profissional. Há pessoas que dizem, eu na vida profissional faço isto, na vida familiar faço aquilo, na minha vida pessoal faço aquilo outro. Eu não acredito nisso, acho que não é possível. Por mais que a pessoa queira, sem querer, mesmo sem querer, vive tudo no seu conjunto. Nós somos um todo. E o que vivemos ou o que queremos viver reflete-se em toda a nossa vida, em todos os nossos aspectos, em todos os nossos momentos. E é nesse equilíbrio da vivência desses 3 aspectos e desses 3 componentes que aparecem os frutos. Aparecem os frutos de tudo aquilo que nós somos. E aparecem onde nós menos esperamos. E muitas vezes nem sabemos, só sabemos mais tarde. É o espanto, é a decisão, é a alegria da vida que muitas vezes se manifesta por aí. Eu gostava de dar um pequeno exemplo que faz parte da apresentação, que vem nos papéis da apresentação deste evento, de que eu sou visitador da Foste Visitar, uma associação de visitador de reclusos. Eu, no meu caso concreto, sou visitador do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. Portanto, normalmente aos sábados de manhã, hoje não fui, mas normalmente aos sábados de manhã, sou visitador do estabelecimento de Santa Cruz do Bispo. Pensei ingenuamente, no ano 2000, quando comecei, que podíamos mudar o mundo. Enfim, comecei a visitar este estabelecimento, vi que havia muitas carências, vi que havia muitas coisas que se podiam fazer, e pensei, em conjunto com uma única pessoa que na altura visitava o estabelecimento, que podíamos mudar muita coisa e que muita coisa que se ia mudando. Passado o tempo, com alguma maturidade que se foi adquirindo, não tenho dúvidas nenhumas que não posso mudar o mundo, mas posso ajudar o mundo a ir mudando. É o mesmo que penso hoje em dia na minha vida profissional e no trabalho. Não posso mudar o mundo, mas posso ajudar a que o mundo vá mudando. E isso, para mim, já me satisfaz imenso, já me enche de alegria, já me supera em termos de desafios e já me faz sentir muito realizado. Mas voltando à minha realidade como visitador, eu gostava de dizer também que aprendi, porque isto para mim foi uma lição de vida e tem sido uma lição de vida extraordinária, aprendi que o momento da visita ultrapassa-se sem nós sabermos. E que os frutos estamos à espera de que aconteça naquele momento em que estamos de frente a um recluso, numa conversa simples, oferta mais do que um, estamos à espera de encontrar frutos extraordinários. Muitas vezes não acontecem, nem damos por eles, mas aparecem mais tarde. Ou lá dentro, ou cá fora, ou na minha vida pessoal, onde eu menos espero. Ao fim destes anos todos, fui surpreendido. Fui surpreendido com reclusos, fui surpreendido com guardas. Até guardas já quiseram e já compraram terrenos em Foscou para produzir uvas e vinho como eu. Vejam bem onde isto já chegou, quer dizer. E reclusos que me pedem emprego para irem trabalhar para lá, e outros que compram revistas de vinhos e que discutem os vinhos e querem falar comigo sobre vinhos, outros que se oferecem para trabalhar em ações, em instituições de voluntariado, e onde uma das suas funções passa por aí também e que me pedem ajuda. Enfim, a própria comunicação social não é indiferente a isto, já me pediram entrevistas por causa disso. E eu que gostava de ser como a mão esquerda, que não soubesse a direita o que faz a esquerda, fartei-me de pedir que não fizessem isso, mas sem querer e sem nada fazer para esse efeito. Lá tinha a comunicação social a dizer, não, mas é importante saber o que é que faz um empresário passar às sábados de manhã num estabelecimento prisional. Pronto. Tudo isto deu origem a uma associação chamada Foste Visitar, que foi criada, que já há cerca de 14 anos, começou com 2 voluntários, hoje em dia tem mais de 40. Nós não sabemos o que é que movimenta o mundo em termos humanos. Algo transcendental existe quando o bem se multiplica e quando nós deixamos Deus atuar através de nós, algo de muito superior acontece. Outro exemplo da minha vida pessoal tem sido a minha participação numa equipa de casais, com mais de 30 anos,
onde todos um conjunto de sinais se repetem na minha vida diária, com frutos que se multiplicam e que não têm fim. Eu dou estes 2 exemplos porque eu acho que, como eu dizia de entrada, estes 3 componentes, estes 3 vetores da nossa vida completam-se e nós não podemos nem sabemos estancar e dizer onde é que um termina e começa o outro. E ainda bem que assim é. E, portanto, gostaria de frisar uma vez mais que nunca sabemos, nem podemos saber onde é que começam e acabam os frutos de cada um. E eu sinto, de facto, que, e não tenho a menor dúvida disso, que os frutos aparecem sempre, ou muitas vezes, onde menos esperamos. São sementes, estes anos todos. Há quem lhe chame massa, um grande amigo nosso, a sua vida oculta. São tempos em que se semeiam, em que se enchem os celeiros e que mais tarde vêm dar os seus frutos. E então, voltando agora ao princípio do meu testemunho, em 2007, já com 56 anos, resolvi mudar a minha vida, nunca tinha tido outro trabalho e parti para esta aventura empresarial. Tudo era novo para mim, menos a atividade em si, que era produzir uvas e vinho, e não tinha feito outra coisa. Portanto, isso era conhecido, isso eu já sabia como é que se fazia, eu pensava que sabia muito, tudo nunca se sabe, mas ia aprender mais, com certeza. É engraçado que senti-me rejuvenescer, porque me aproximei muito da natureza, reaproximei-me da natureza. Pronto, foi começar tudo do zero, foi adquirir terrenos, foi plantar vinhas, foi fazer vinhos do zero, foi sonhar, foi criar, foi... Aí a natureza desempenhou um papel fortíssimo, e já vou falar nisso mais tarde, a importância que isso teve na atividade sustentável da nova empresa. Mas ajudou muito a entusiasmar-me, porque eu sou agrónomo, e como agrónomo que sou agrónomo porque gosto da natureza, gosto da terra, e isso entusiasmou-me, aproximou-me da terra, aproximou-me da natureza, aproximou-me da criação, e aproximou-me daquilo que é, enfim, um pouco a nossa proximidade com Deus, que é a criação, é criar, é fazer. Foi uma grande oportunidade também de me relacionar mais de perto com as pessoas. Portanto, a natureza e as pessoas e a natureza, os 2 vetores, as 2 realidades da sustentabilidade económica atual da nossa empresa e que, na minha opinião, é o que faz, é o que torna as empresas diferentes umas das outras. Eu tenho imensa pena, acabámos de ouvir 2 técnicos de economia, tenho imensa pena que, em termos económicos e em termos fiscais também, nunca se tenha conseguido valorizar os ativos humanos. Nas contas das empresas não existe forma de se valorizar as pessoas não têm valor. Comparam-se as empresas umas com as outras, comparam-se os ativos, as máquinas, as plantas, as vinhas, no meu caso concreto, as vias, as máquinas, as adegas, as terras, mas as pessoas não aparecem, não têm lugar, não têm espaço. Mas o que distingue as empresas, de facto, não são as vinhas, nem as máquinas, nem as plantas, nem as terras, porque são todas iguais, ou podem ser, se as pessoas os quiserem. O que distingue são as pessoas. Os ativos humanos são, de facto, a grande riqueza das empresas, a grande riqueza que nos permitem fazer a diferença. Portanto, tive uma grande oportunidade, de facto, de me relacionar mais próximo da natureza e mais próximo das pessoas, e isso, de facto, realizou-me a mim como pessoa, e foi uma das razões que me fez mudar a minha vida. Sabia disso e disso não tenho qualquer dúvida, de que estava aí a fazer um grande investimento da minha vida. O ambiente do trabalho, a motivação, a criação, a inovação, o espaço à realização pessoal, a solidariedade que se pode criar e motivar entre as pessoas, tudo o que pode fazer a pessoa sentir-se dignificada origina frutos duplos. Origina frutos duplos porque origina frutos na própria empresa, a empresa é mais rentável, a empresa sente-se mais rica, mais forte, onde 2 mais 2 são 5, não são 4, mas também frutos muito mais fortes ainda na pessoa, na sua realização pessoal. As pessoas sentem-se mais dignas. E agora faz-me lembrar aqui, isto faz-me lembrar muito, os grandes temas do amor como critério de gestão, que acabou de falar, que o António Pinto Leite muito bem elegeu para tema do último congresso da ACES. Faz lembrar também as palavras sábias do nosso Papa Francisco, no seu discurso ao Parlamento Europeu, onde comparava o homem ao vinho que depois de destilado passa a aguardente, não é? Passando por um alambique fica mais qualificado.
O homem passa por este alambique e fica mais humano e mais social. Dizia ele, Deus enviou o seu Filho para ensinar a respeitar a vida humana, devemos basear a nossa vida neste amor absoluto pelo outro. Criado à imagem de Deus, foi sempre um combate para o homem com avanço e recuso inerentes à sua natureza de imperfeição. Isto é algo que nos deve encher de alegria. Imperfeitos como somos chamados a este combate. E por isso devemos ser realistas, com alegria, audácia e cheios de esperança. Realistas, com alegria, audácia e cheios de esperança. Estes desafios existem para ser superados. É uma tendência que o ser humano tem, para se deprimir nos tempos atuais, quando este notável documento da alegria do Evangelho que o Papa nos enviou nos permite enchermos de alegria e de esperança perante os desafios. Os desafios superados dão-nos uma alegria que é inultrapassável. É algo que nos deve motivar aos desafios mais ambiciosos. E este, sim, de dignificar o ser humano no local do trabalho é algo de extremamente difícil, mas que nos transforma e nos alegra profundamente. E o Papa continua a dizer-nos que assim o homem descobre melhor o seu lugar no trabalho, na sociedade e na sua inclusão social. Eu digo mais, na minha experiência, na minha empresa, que este sentimento é contagiante, particularmente na pirâmide empresarial, porque passa de setor em setor, de pessoa em pessoa e adquire-se, se assim o pretendermos, a dimensão de cultura empresarial. A nossa empresa, nós podemos dizer que partilhamos um pouco esta cultura. Talvez esteja a ser ambicioso, um bocadinho paneirente, se quiserem, mas eu sinto um bocadinho isto. A minha mulher ontem dizia-me, fala lá que nós somos uma família, que as pessoas da empresa sentem-se como uma família. É um bocadinho verdade, quer dizer, eu sinto que há alegria no trabalho, sinto que cada vez que eu peço qualquer coisa e que alguém numa empresa me diz que não, dizem-me com pena de não poder fazer. Eu sei que no último encontro da CNAL foi apresentado em Coimbra um modelo de gestão do movimento dos focolares, da economia de comunhão. É um ideal perfeito de gestão social de empresas, para o qual nós gostaríamos muito de entender e penso que é algo que devíamos todos refletir sobre o modelo de gestão de empresas. Mas o Santo Padre continua a falar ao Parlamento Europeu, dizendo-nos que é uma obrigação nossa criar condições para a construção de uma sociedade centrada no homem. Ouvimos hoje de manhã dizer-nos que depois do homem estar centrado, ele partirá de novo para a periferia. Que beleza de ideia, de imagem, porque é exatamente isso que nós sentimos. O homem não pode ficar centrado em si próprio, seria o cúmulo do egoísmo, não é? Não faria sentido que assim fosse, não é? Com estes critérios e com esta ideia de que a visão ética das atividades e das relações humanas, como continua o Papa a chamar-nos a atenção, é algo que não deve ceder ao poder, ao lucro e ao dinheiro, e é uma obrigação nossa para a criação de condições para a construção de uma sociedade centrada no homem, e para isso devemos nos tornarmos próximos do outro. É um mundo que nos desafia. É um mundo que nos desafia, dentro dos tais critérios que falei há bocadinho, no amor ao próximo como critério de gestão. Foi assim que comecei a trabalhar na nova empresa criada em 2007. É evidente que eu não posso esquecer que isso foi possível porque essa empresa pertencia a uma holding já criada anteriormente e, portanto, em termos económicos e financeiros, tivesse a ajuda. Não foi necessário um esforço adicional por esse lado. Criámos emprego no interior, numa zona desfavorecida, em Vila Nova de Foscoa, com um grande potencial agrícola, mas numa zona pobre de bens materiais, desertificado, com abundância de escassez de meios de desenvolvimento. No aspecto social, fomos muito bem recebidos por um ambiente que nos olhava para nós como sendo alguém que iria e poderia desenvolver um local que estava carente de desenvolvimento, não é? Demos também uma importância muito grande ao meio ambiente, e particularmente à conservação da natureza. É outro vetor da nossa atividade, da nossa empresa. Deste trabalho fizemos também uma das nossas prioridades. Continua o Papa, no seu discurso ao Parlamento Europeu, a chamar a atenção que a utilização do ambiente deve ser feita para o bem. Não só deve ser preservado, mas deve ser mantido e deve ser utilizado para o bem.
Nós hoje em dia falamos muito, e hoje de manhã falámos muito no Ateliê 1 sobre a preservação do ambiente, sobre a poluição, sobre tudo isso, e esquecemos muitas vezes de que há esta componente importantíssima. Não descurar, não esquecer que, bem utilizado, o ambiente pode ser bom, pode ser bem utilizado. Deve haver um equilíbrio enorme entre a ecologia ambiental e a ecologia humana. Preservar, cuidar, desenvolver tudo o que dignifica, tudo o que nos permite otimizar a natureza tão fantástica que Deus nos deu como obra inacabada. Conservar, preservar o mais belo da criação. Nós estamos inseridos na Rede Natura, estamos a uma zona altamente protegida, fizemos projetos de preservação especiais, estudos de AINCA, avaliação de incidências ambientais, candidatámos-nos à rede Business and Biodiversity, uma rede europeia de proteção da natureza e de conservação de espécies raras, da qual fazemos parte desde 2011. Fomos pioneiros na região do Douro, penso que somos a única empresa ainda que fazemos parte desta rede, porque contribuímos para a preservação de espécies raras. Isto sim é utilizar para o bem, penso que fomos no caminho daquilo que o Papa veio mais tarde no Parlamento Europeu a chamar a atenção, de que é possível e desejável, foi para isso que a natureza foi criada. E nós, homens, somos convidados, o ser humano é convidado por Deus a contribuir para uma obra inacabada. Portanto, todo o nosso projeto prevê a integração de cuidados ambientais, de regras de regulação e de aumento da biodiversidade únicos desta região. Hoje em dia é a base da nossa cultura comercial e de marketing também, e os valores, portanto, desta conservação da natureza, se bem usados, podem e devem ser a base do desenvolvimento económico. Pretendemos, neste setor, ser um contributo importante para a integração deste projeto na obra inacabada. Viver com dignidade no meio de Deus, que Deus nos criou e nos deu, como o Papa nos chama. Eu terminava dizendo que estes dois vetores, dignificar as pessoas no seu meio de trabalho, humanizando-os, esse meio, e a conservação da natureza, são os dois vetores, a meu ver, indispensáveis para o desenvolvimento sustentável das empresas do futuro e aqueles em qual eu assentei o desenvolvimento da nossa empresa. Acredito que desta forma a gestão tem mais sentido, é mais rica, é mais humana e participativa. Tem mais futuro, embora a curto prazo, com um custo financeiro acrescido. São desafios que, vencidos, me alegram e nos alegram cada vez mais e que nos ajudam, com o título do nosso encontro de hoje, a colocar o homem no centro da sociedade, do pensamento e da vida. Muito obrigado. Muito obrigado por este testemunho, que foi tocar em pontos tão chave desta realidade dos líderes empresariais, quer seja de organizações sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. Deixem-me só refrisar dois pontos que eu acho que são realmente importantes. Um primeiro é esta questão que nos falou logo no princípio, que é a questão da unidade de vida. E eu acho que é um dos pontos mais preocupantes para muitos de nós que vivemos nas empresas, e é um ponto que é reforçado também num documento que aconselho a ler, que é a vocação do líder empresarial, que foi lançado pela Comissão Pontifícia de Justiça e Paz em 2011, mas só o ano passado é que foi traduzido em português. E um dos pontos mais preocupantes que a Comissão Pontifícia refere é precisamente esta questão da esquizofrenia de vida que muitos de nós fazemos. Esta questão de vivermos diferentes realidades, diferentes personalidades quais, diferentes valores nos diferentes meios onde vivemos e que acaba por nos destruir internamente. E, portanto, queria só refrisar esse primeiro ponto, quando referiu que a importância de viver a questão pessoal, familiar e profissional como um todo, onde nós estamos em tudo, todos. Portanto, acho muito importante isto e acho que é uma questão que a Igreja nos chama a atenção e que é muito importante para nós. Vivermos com unidade de vida todas as nossas realidades. Por outro lado, também só mais dois pontos que acho que é importante. Esta questão da empresa como família, que a Igreja e a doutrina social da Igreja nos chama tanta atenção, de como é que vemos a empresa como uma comunidade humana. E aqui é um exemplo prático de como é que, quando se trata os outros bem, quando se organiza a empresa bem, consegue ser aqui uma família e as pessoas estão mais disponíveis também para acompanhar essa realidade. Pronto, mas não me queria estender muito mais, peço desculpa. São 4h25, na teoria temos 5 minutos até ao fecho desta sessão. Se estiverem de acordo, podemos alargar mais 10 minutos, ficávamos com um quarto de hora, e assim ainda tínhamos 20 minutos até à ação final, que é a comunicação do António Antonino Dias,
às 5 horas, penso que é lá em cima, portanto, no auditório principal. E, portanto, se calhar ainda fazia uma ronda de perguntas entre todos e provocava aqui a conversa, se houver perguntas ou comentários ou questões. Eu não sei se há um microfone. Então, está aí já, se quiser já dar o microfone aí, depois há aqui um senhor aqui à frente também. Não sei se há mais alguém que quer intervir. Não. Aqui à frente também, depois. Muito bem. Boa tarde, o meu nome é Jorge Maier e segui as vossas intervenções com muito gosto e tinha uma pergunta para a mesa que tem a ver com este lado mais humano que a sociedade e que, acima de tudo, o mercado tem que talvez tentar de alguma maneira ter. Na minha ideia, eu acho que um dos problemas que nós temos é que temos uma economia muito de curto prazo. E que o mercado está completamente focado nas ideias de curto prazo. E mesmo a própria sociedade, em termos de democracia, se calhar também. Se calhar fazer sentido ter ciclos políticos mais longos, ou fazer também, pelo menos, que os mercados financeiros não pensassem tanto num sistema de curto prazo. E por isso a minha pergunta para a mesa era se será que acham que é possível que se possa adiar ou mitigar esta lógica de curto prazo de alguma maneira, intervindo com regras no mercado acionista, ou criando outras formas que minimizem estes efeitos grandes e prejudiciais que o curto prazo tem na lógica da sociedade que temos hoje em dia. Obrigado. Muito obrigado. Aqui à frente, aqui na terceira fila. Meu nome é Manuel Graça Antunes, um simples batizado residente na paróquia Santa Maria de Vioso, na Maia. Duas perguntas muito breves à mesa. Primeiro, uma afirmação. A Igreja, na sua origem, é uma sociedade civil de batizados, que se constitui assente em 4 pilares definidos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A comunhão fraterna, definida em Atos 2, 42b, é a economia social explicitada localmente. Sendo assim, porque não se põe em ato imediatamente nas 3.000 paróquias portuguesas esta economia social? Segunda pergunta à mesa. O segundo pedido, um comentário à definição de economista na conferência da manhã pelo professor Fabrício Adjadj. Muito obrigado. Agora aqui na fila da frente, já agora são mais 2 intervenções. Não sei se há mais alguma intervenção que queiram fazer. Eu só queria fazer um bocadinho de cardeal de diabo e perguntar ao Américo Mendes o seguinte. O mercado por natureza inclui, mas também exclui, foi dito. E eu pergunto se o mercado, aquela secção do mercado que mais exclui, não são aquelas que têm mais sucesso neste momento. Outra questão é perguntar se na economia social, algumas instituições, organizações da economia social são bastante criticadas por ajudar os pobres, mas por não reduzir os pobres. Como é que se respondem a estas objeções? Muito boa tarde. As minhas perguntas, uma era para o Américo Mendes, queria se ele se podia debruçar mais um bocadinho sobre a questão do financiamento da economia social. É solidário? Resulta de nós, enquanto cidadãos, entendermos que há o bem dos outros vale enquanto tal e por isso dispomos-nos a colaborar?
E para o Sr. Engenheiro Soares Franco era concretamente na empresa que agora gere, que é sua, a promoção da dignidade dos colaboradores passa concretamente porque políticas de salários e de como é que há uma política de repartição dos rendimentos que valoriza as pessoas e se isso tem repercussões na rentabilidade da empresa a prazo. Muito bem. Mais alguma questão? Então, passamos à mesa outra vez. Ia dar 5 minutos a cada um para poder fazer a intervenção, a resposta e a intervenção final. Eu vou responder a primeira pergunta, que é sobre o longo prazo contra o curto prazo. E ali está, enfim, o ponto principal do assunto em termos financeiros. Que sustentável quer dizer longo prazo. E o nosso mercado financeiro é muito viciado sobre o curto prazo. Este é um grande problema, o problema da especulação financeira. Para dar um exemplo, nos anos 70, o prazo médio de um portfólio de uma instituição, por exemplo, uma instituição de pensão, fundo de pensão, nos Estados Unidos, o prazo médio de um portfólio era de 7 anos, nos anos 70. O prazo médio hoje de um fundo de pensão é menos de 1 ano. Okay? Lá está o problema fundamental. Podemos resolver isto através do regulamento? Em parte sim, mas não está lá a resposta. Muita gente diz que a crise financeira veio, enfim, da regularização dos mercados. Esta é verdade em parte. Não é? Glass-Steagall, que foi, enfim, passado nos anos 30, depois da grande depressão e colapso financeiro da Wall Street, Glass-Steagall foi anulado em 99 pelo presidente da administração de Bill Clinton. Bem, o Glass-Steagall, não é? O acto tinha 30 tal páginas. O Dodd-Frank, que foi aprovado em 2010 ou 2011, que é o novo regulamento financeiro dos Estados Unidos, que ainda está, enfim, a ser discutido e passado em termos de como é que diz, de vários regulamentos. Só o Volcker Rule, que é o regulamento que prevê os bancos de, enfim, investir os seus próprios fundos no mercados, quer dizer, em termos de especulação, não é? Há grande resistência contra isso. E o regulamento de Volcker Rule tem 900 e tal páginas. Eu não sei quanto tempo é que foi gasto pelos advogados, pelos bancos, a tentar encontrar o que nós chamamos em inglês loopholes para sair do regulamento. Para mim, esta é a grande ineficiência do mercado. Porque o mercado não é servido pelos bancos e pelos advogados a tentar encontrar maneiras de sair do regulamento, não é? Em vez de passar o tempo a tentar imaginar coisas mais criativas para criar fundos e riqueza a longo prazo. Ação acionista, é verdade, é muito necessário, mas há pouca ação. Já há muito mais do que antes, porque, por exemplo, ultimamente houve uma ação contra o sistema de bónus da Citibank, não é? Que foi, os acionistas votaram contra. E esta foi uma coisa já que ajuda-nos, enfim, a avançar neste caminho. Mas é por isso que eu volto sempre nesta ideia de amor e virtude. Porque, enfim, sem uma visão, não é, a longo prazo, sem uma visão de cuidar da economia, de cuidar do sistema financeiro, eu tenho um capítulo no meu livro, não é, uma secção, um capítulo que chama-se
finanças construtiva e finança destrutiva. Passamos a um modelo de finanças destrutiva. E há uma secção que eu chamo The Tragedy of the Financial Commons, a tragédia de, como é que traduz isto? Financial Commons, quer dizer, o fundo financeiro, enfim, o fundo financeiro. E então, sim, tudo isto é ligado. Precisamos de ação acionista, precisamos do regulamento e precisamos do comportamento em comum. Obrigada. Bom, eu tomei nota de 5 questões, não sei se o minuto vai chegar, mas vou tentar ser breve. Primeiro, muito rapidamente, sobre a questão do longo prazo, que o Jorge Maier falou, para se introduzir esta dimensão de longo prazo, nós estamos a falar de novo de solidariedade, que é da solidariedade intergerações. E, portanto, se estivermos numa sociedade que destrói os laços solidários, é cada vez mais curto prazo e cada vez menos longo prazo. Se estivermos numa sociedade que tem organizações de economia social e outros espaços onde se cultiva a solidariedade, a lógica de longo prazo virá por arrastamento. A questão que já é antiga do Sr. Tenente-Coronel sobre a economia social nas paróquias, é assim, isso é o primeiro mandamento da lei de Deus, não é? Portanto, se nós cumprirmos todos o primeiro mandamento da lei de Deus, estamos a fazer economia social nas paróquias e nos sítios por onde andamos. O problema é que, como leigos, somos muito pecadores. Padres são muito pecadores, os bispos são muito pecadores. E, portanto, esse primeiro mandamento da lei de Deus está sempre a falhar. Mas se a gente fizer um esforçozinho, todos, cada um no sítio em que está, leigos, padres, bispos, cardeais, etc., por cumprir esse mandamento, a economia social vem para as paróquias, para as dioceses, para o mundo todo. Depois, a questão do Manuel António sobre o mercado como um mecanismo de exclusão, e se aqueles espaços do mercado que mais excluem é aqueles onde a coisa é mais bem sucedida. Eu tinha que te devolver a pergunta para perguntar o que é que quer dizer isso ser bem sucedido. Mas queria dizer que é enfim, onde as pessoas mais enriquecem. Pronto, se há mais exclusão, há mais enriquecimento. Isso é tão, se vai tudo para um lado e cada vez menos para o outro, sim. Portanto, só que isso não é com certeza aqui o nosso indicador de sucesso, não é? Depois era o Paulo Melo com as IPS que ajudam, mas não tiram as pessoas do... Ainda é do André António, mas não tiram as pessoas da situação de pobreza. Isto aqui é um bocado complicado. É assim, quer dizer, não vais pregar o Evangelho a estômagos vazios, portanto tens que ajudar, tem que haver intervenções de emergência. Mas eu acho que sei onde é que quer chegar. Quer dizer, se nós nos ficarmos só nisso, não é? Na ajuda de emergência e não num apoio que tente dar autonomia às pessoas e emancipá-las, assim, isso sim, e com certeza que, infelizmente, há por aí organizações que têm dificuldade em dar esse passo. Mas, enfim, eu ia sempre com muitos cuidados nesta coisa. Quer dizer, quem sou eu para estar a tirar a pedra aos outros que andam nisto e que, enfim, com certeza que tentam fazer o melhor que podem e o melhor que sabem. E se todos nós fizéssemos assim, talvez houvesse menos gente a precisar de ajuda e mais gente a emancipar-se no sentido que tu querias dizer. Paulo Melo era o financiamento da economia social. Enfim, eu acho que aqui é preciso tudo. Não é? Portanto, o Estado tem que ter um papel no apoio financeiro às organizações de economia social. Nós estamos, infelizmente, num país onde as contribuições voluntárias para estas organizações em trabalho voluntário e em dinheiro não chegam nem a meia missa. Claro que há aí algumas exceções de organizações que, porque tiveram um fundador carismático ou por outras coisas, conseguem viver exclusivamente de donativos e de voluntariado. Mas isso são exceções, como bem sabemos, e, portanto, se os cidadãos voluntariamente não contribuem, têm que contribuir à força através de quem legitimamente os representa. Por isso, eu sou a favor de algum financiamento público e substancial a estas organizações. Isso não quer dizer que elas têm que dormir toda a vida à sombra desta bananeira. Portanto, têm que fazer pela vida, têm que continuar a angariar mais donativos, cada vez mais donativos, serem muito transparentes nessa parte. O que recebem, têm que dar contas, têm que prestar contas, têm que ser para projetos que tenham
valia e não lá para uma coisa qualquer. E, portanto, financiamento público, donativos e naquilo em que for possível e em que isso não seja também em si próprio um mecanismo de exclusão, recorrer ao mercado. Agora, só que aí é para produzir bens e serviços com recursos que elas possam ter, para pessoas que os possam comprar e que possam pagar preços que cubram os seus custos, só que isso não é, com certeza, os utentes privilegiados destas organizações, são aqueles que alugam lá a sala para fazer um casamento, ou a cozinha para fazer umas comidas para os batizados, etc. Tudo bem, mas isso é para gente, não é esse o utente privilegiado destas organizações, mas se aí conseguirem arranjar um dinheirinho para depois poderem ajudar aqueles que são os seus utentes principais, porque não? Portanto, há alguma coisa do mercado, sim senhora, e há aí muito chão pela frente, que é preciso que estas organizações têm que fazer. O Estado tem responsabilidades aqui e nós todos temos responsabilidades na sustentabilidade económica destas organizações e convém a que esteja lá gente com as tais qualidades humanas que eu falei, porque agora vou dizer isto direitinho, sem ovos não se fazem omeletes, né? Não é? Ora bem, a outra questão penso que era para mim, não é? Sobre a promoção da dignidade dos colaboradores. Eu falei que tenho na minha o modelo de gestão ideal, algo que foi falado no último encontro da Canal em Coimbra, que é o modelo de gestão promovido pelo Movimento dos Focolares, o modelo de gestão de economia e comunhão. Se bem que conhece, sabe o que é, são esses princípios, era isso que é o ideal para o qual eu gostaria de tender. Neste momento não o temos ainda em prática, é evidente, estamos longe disso, não temos condições para o implementar. Mas também falei no final que temos custos financeiros acrescidos pelo facto de implementar medidas de dignificação do trabalho ou das condições de trabalho dos nossos colaboradores. Eu acho que as pessoas devem ser dignificadas no seu local de trabalho, pelo seu salário não só. O salário é um aspecto importante, nós aí cumprimos aquilo que nos é indicado pela doutrina social da Igreja, praticar o salário justo e correto, vamos um pouco além disso através de prémios que praticamos junto às pessoas, prémios esses que são entendidos e bem entendidos. Nós temos de ter cuidado que as pessoas entendam bem o que é um salário acima daquilo que é praticado na região. Temos de ter cuidado que quando fazemos algo acima daquilo que é normal, que isso não seja mal entendido ou mal percebido. É um bocadinho como educamos os nossos filhos. Nós não podemos, de repente, encher os bolsos dos nossos filhos de dinheiro, mesmo que a gente o tenha. Não é educativo, não é saudável. Há que ter equilíbrio, há que ter bom senso. Procuramos, por um lado, ter prémios. Por outro lado, em termos salariais. Por outro lado, entendemos que não é só por aí. A dignificação do trabalho e dos colaboradores passa por um milhão de outras coisas que eles são muito mais sensíveis, e nós também, e que são talvez mais importantes. Desde o local em que trabalham, desde o transporte, desde a forma como são, desde que proporcionamos a alimentação, enfim, todo um conjunto de condições que eles não estavam habituados. Até à própria educação, como por exemplo entrar na nossa quinta e verificarem lá que não vem uma lata de salsichas ou de atum ou uma garrafa de cerveja, porque são educados a trazerem o que levam, não poluem, não estragam, não sujam, não... Quer dizer, há todo um conjunto de maneira de estar na vida que nós passamos para as pessoas. E isso passa por ajudar, por um lado, por exigir por outro, por educar por outro, por promover por outro e por aprendermos nós com eles por outro também, não é? Isso é que eu chamo de dignificar, é tratá-los como pessoas, elevá-los. E isso é que eu acho que... Aí é que eu acho que eles se sentem como família, como eu dizia há bocadinho. É isso que eu acho que é o mais importante. Embora, como eu dizia também de entrada, isto em termos de tabela salarial, nós praticamos uma tabela superior ao que ocorre na região, o que nos traz também, de facto, um custo financeiro. Ao lado disto, também, o outro vetor que eu falei da sustentabilidade, que é a parte da conservação da natureza, tem custos elevados e também eles aí também sentem, e as pessoas também sentem, todos nós também sentimos, que é uma obrigação nossa, não é? É evidente que o dinheiro não é elástico, é evidente que nós vivemos num mundo, é evidente que mais importante do que tudo isto é manter o posto de trabalho e nós temos que saber fazer contas bem feitas, porque o desastre seria se de tudo isto se extinguissem os postos de trabalho. Portanto, é deste equilíbrio, é com este equilíbrio que nós procuramos viver. Eu não quis fugir à pergunta, mas não sei se respondi. Respondi? Obrigado.
Muito bem, então resta-me agradecer aos 3 membros desta mesa, que, como no princípio disse, valeu muito a pena. E estamos a 1/4 de hora da última sessão deste encontro, portanto também agradecer, temos atrasado um bocadinho aqui. Muito obrigado.